O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o governo federal vai reduzir em 25% o imposto sobre produtos industrializados. Isso me lembra o Lula. De acordo com o Paulo Guedes, a indústria brasileira sofre há décadas com a tributação alta e o corte no imposto será uma das ações do governo no sentido de permitir a reindustrialização do país. Ele também afirmou que o governo estuda liberar o saque de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, para a população quitar dívidas. A indústria brasileira, segundo Guedes, está sofrendo muito aí há 3 ou 4 décadas. Impostos altos, juros altos e encargos trabalhistas excessivos. Aspas para ele. Nós temos que atacar essas 3 questões. É uma questão de tempo. Vamos fazer um primeiro movimento agora em reduzir em 25% o IPI. Kim Rafael, tweet. É uma das medidas, né, para beneficiar toda a população. Inclusive, essa questão, além do imposto, né, tem do FGTS. Isso é uma medida muito boa, né, porque vai aquecer a economia. Tem muito dinheiro parado lá que poderia ser usado e tem as especificidades, né, para você resgatar esse dinheiro, que ninguém quer perder o emprego para buscar só o FGTS, apesar que tem algumas coisas ilegais que acabam acontecendo. Mas são casos isolados. Então, eu acho que é uma medida muito boa e é válida. Ô, Agnaldo Vieira, isso aqui não lembra um pouco do PT no governo? Porque quando reduziu o IPI da linha branca e tal, muita gente falava o seguinte, reduziu, agora todo mundo se endividou e está pagando prestação da Casa Bahia a vida toda. Não tem uma mera semelhança? Também. Mas isso me lembra, bom, antes tarde do que nunca, né? Mas estamos no 4º ano. O Bolsonaro também se elegeu com apoio maciço dos empresários, né? Os empresários, os industriais, os comerciantes esperavam a reforma tributária mais rápida, né? Talvez ainda no 1º ano. Claro que veio pandemia, enfim, mas isso complicou. E numa época eleitoral, num ano eleitoral, aí me parece uma questão mais eleitoreira do que preocupado realmente com o empresariado. Mas a gente tem que parar com essa prática, né, no país inteiro, de querer arrecadar muito em pouco, né? A gente precisa girar a economia ganhando, ou o próprio governo arrecadando impostos de volta pela quantidade, né? E não pelo alto número de taxação em tudo, né? Você compra uma casa, você vende, você paga imposto, todas as mercadorias têm imposto, essa diferenciação de ICMS para Estado, que é uma burrice tremenda. Então, essa reforma deveria ter acontecido já no 1º ano. Talvez seja o primeiro passo, né? E o próximo governo que for, ou a continuidade desse, que melhore as condições, né? Mas que isso chegue também à ponta, lá no supermercado, para o consumidor, essa redução. Porque também tem muito empresário sem vergonha, como assim existe quando há a redução lá na refinaria dos combustíveis, né? Quanto tempo demora para chegar na bomba a redução? E quando o aumento, antes de chegar na bomba, já aumentou para o consumidor. É terrível. Então, precisamos mudar essa prática, essa cultura, né, do roubar e de querer ganhar muito em pouco. Pamela, tweet para você também. Paulo, a gente não pode esquecer que a reforma tributária está parada lá nas nossas casas legislativas, né? Como a gente vive em um regime democrático, um poder depende do outro. E, infelizmente, a vontade de um só não consegue resolver todos os problemas. Agora, com relação ao IPI, eu acho importante, eu vejo com bons olhos qualquer redução de imposto. Assim como eu vi na época do PT, eu vejo agora que essa redução de IPI é benéfica. E a gente não pode confundir redução de IPI, né, com financiamentos. O que endivida é um financiamento, né? E se a pessoa não tiver o bom senso, né? Então, o governo não pode ser culpado por reduzir o imposto, porque aí a pessoa vai se endividar, ela se endivida num financiamento, né? Não através da redução de IPI, só para deixar claro. Não, mas para deixar claro, então você respondeu para mim, essa eu só vou te responder. As pessoas têm esse regramento financeiro no Brasil porque todo mundo culpou o outro governo do endividamento das pessoas, de casa, disso, daquilo. Não, o endividamento que foi apontado no passado foi no sentido de FIES, foi no sentido de Minha Casa Minha Vida. Muitas pessoas que fizeram um FIES... Mas aí não é o arrobo da pessoa que não tem condição de comprar e comprou? Não tem depois o emprego no final para pagar esse FIES. Isso aí é um financiamento. O que a gente está tratando aqui hoje é uma redução de imposto. A redução de imposto não vai endividar ninguém. Quando você reduz o imposto, você aumenta
aumenta o poder de compra e aumenta o endividamento. Isso é natural. Isso aí é um fato. Quando você coloca mais crédito, mais possibilidade de gasto... Porque, não, aí a gente... Mas é temporário esse imposto, a redução? Vocês estão colocando tudo numa salada. Nós não estamos colocando em salada nenhuma. Sim. Nós estamos colocando o seguinte, isso aí é um band-aid para um ferimento que está aberto e não está sendo estancado há muito tempo. Não é um band-aid, né? é uma medida para a gente retomar a economia. É um band-aid que não resolve o problema da economia de uma inflação que subiu quase 11% uma esse coisa ano. só não resolve. É uma medida para ajudar. Não, isso dá poder de compra. Resolver o problema não é nem um remedinho para começar a resolver. Guedes não reduzir porque vocês não sabem gastar. Não estou falando. Só estou falando que outras medidas precisam ser colocadas. Você coloca como se fosse a verdade absoluta e não é. Não, falei que é a verdade absoluta. Não, mas então nós não vamos colocar porque eu achei... Não, ao mesmo tempo é um... Não estou colocando. Você que não está querendo debater. Eu estou colocando o seguinte, que são 2 pesos e 2 medidas. Tudo a gente tem que olhar com esse olhar. Não pode falar, nossa, é maravilhoso. Pode trazer benefícios, como acredito que vai. Como uma redução de imposto indivíduo uma pessoa. Também para o poder de compra. Outras políticas públicas deveriam... O que eu estou falando é que outras políticas públicas deveriam vir junto com essa redução de IPI. Se tem uma coisa que a gente sempre diz é que a gente precisa aumentar o poder de compra do brasileiro, valorizar a moeda brasileira. Aumenta a inflação. Aí hoje, o poder agora de não. compra aumenta a inflação. Meu Deus do céu. Só que eu vou te dar 10 segundos. Tá. A Pamela tá certa quando ela fala isso, porque na época do PT existia um discurso de que todo mundo tinha que ter direito à casa. A Constituição fala isso, não precisa ser o PT falar isso. Então, motivou as pessoas a se endividarem. É diferente. Hoje é diferente. Então, hoje, a pessoa, ao invés de fazer um financiamento ali de 100 vezes, 120 vezes, ela pensa muito antes. Bom. É bem diferente. As pessoas querem ter... Quem não tem casa quer ter casa, quem não tem carro quer ter carro. Muito mais informadas. Olha a dívida dos brasileiros. Olha a quantidade de dívida dos brasileiros. 10 segundos. Já foi também. Vai, Rigon, a tua vez. Depois é o Fernando. O seguinte, esse governo que prometeu mudar, não mudou nada. Esse ano não vai ser votada nenhuma reforma. A reforma tributária foi dividida em 2 vezes. A primeira enviada para o Congresso em junho de 2020 e a segunda em junho do ano passado. Então você vê a preocupação do governo que assumiu em 2019. Preocupação zero em regularizar a questão tributária. Mas pior que isso é a fala do ministro ontem. Ele falou, nós não fizemos uma reforma que nós prometemos, nenhuma reforma que nós prometemos, mas fizemos uma reforma invisível. Ele inventou a reforma invisível. Qual que é? É aquela que não deixar algumas categorias do funcionalismo federal ter aumento, foi só a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Então, para ele, a única reforma que foi feita no governo Bolsonaro, para o ministro da Economia, foi uma reforma invisível. Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, eu defendo que o pessoal se envolva bastante, que tenha poder de compra, que possa gastar para comprar o que precisar. O que acontece aqui no Brasil? Essa política que dá corda para os bancos mandarem na economia precisa acabar. O Lula, quando assumiu o primeiro mandato, esperança que ele fizesse isso. Ele fez exatamente o contrário, deu corda para os... Olha o que aconteceu. Financiamentos para o filho, que era um zelador num zoológico lá de São Bernardo do Campo, somente coisa ruim, Paulo Caetano. Eu defendo a economia americana porque lá os juros são baixíssimos, você pode ficar enrolando a tua dívida pagando 3%, 4% ao ano, não é 10%, 15%, 30% ao mês, como acontece aqui no Brasil com o cartão de crédito. Você tem que ter crédito fácil para você gastar, comprar casa, comprar fogão, geladeira. Você não tem que viver a pobreza que a gente vive aqui no Brasil. E a culpa disso é do governo. Foi do governo Lula, foi do governo Dilma, foi do governo Michel Temer, foi do governo Bolsonaro, que nenhum desses governantes tomou a iniciativa de levar o brasileiro a ter condições de gastar. Que, olha, eu vou te falar uma coisa, Paulo Caetano, gastar é uma delícia, pagar é difícil. 7h49? Repita. Vou te dar uma palhinha, Pamela. Só porque o Aguinaldo eu gostei interviu. de um comentário aqui de um ouvinte que falou assim, então o negócio é a gente aumentar imposto para o pessoal não se endividar? Não é bem isso. Eu acho que a gente precisa ter
conhecimento e inteligência na hora de fazer os nossos gastos, né? Como no passado foi feito o Minha Casa Minha Vida, que eu acho um projeto incrível, tá? Estou falando aqui bem deste projeto, mas aí veio um outro, que era Minha Casa Melhor, que é para você comprar geladeira, micro-ondas, e isso sim pode investir, né, e gerar um endividamento das pessoas. Agora, a redução de imposto é sempre bem-vinda e tem que ser defendida, porque a nossa carga tributária no Brasil é absurda, é imoral, é ridícula. Neto, 10 segundos. Defenda a redução de imposto, ela é importante. O que eu estou dizendo é que ela tem que vir com outras políticas públicas. Você reduzir o imposto, sem o impacto que isso pode gerar, aqui falou, não, as pessoas estão muito mais conscientes em relação à compra de casas, de imóveis. Quem casa, quer casa. Essa frase eu escuto desde quando eu nasci. As pessoas querem ter a casa própria, querem ter o carro próprio, então acabam fazendo endividamento. Isso é um fato, não vai mudar. Esse tipo de política pública de redução, ele tem que vir acompanhado de outras políticas públicas que realmente mudam a vida das pessoas.